Olá, eu me chamo André Santos, sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade Federal do Pará e a pesquisa que eu vou apresentar é parte de um trabalho orientado pela professora doutora Fernanda Nomer, que tem como título Lutas pela Igualdade na Diferença, uma autoetnografia da deficiência no espaço universitário. Das minhas vivências durante minha trajetória acadêmica como portadora de distrofia muscular de cinturas, surgiram questionamentos sobre os direitos de inclusão das diferenças, estigmas, preconceito, falta de acessibilidade física, capacitismo e invisibilidade social. Assim, o objetivo geral da minha pesquisa foi descrever através da autoetnografia as lutas pelo acesso aos direitos garantidos de inclusão social no campo da deficiência no ambiente universitário. Nesse estudo, eu utilizo a autoetnografia como forma de proporcionar reflexão acerca da identidade, pertencimento, inclusão, acessibilidade e direitos a partir das minhas vivências pessoais, possuindo a liberdade para escrever em primeira pessoa. É uma forma de proporcionar visibilidade na medida em que eu falo da minha dor. Retrato parte da minha trajetória como estudante universitária na busca por acessibilidade e inclusão de direitos a fim de me reconhecer pertencente ao espaço acadêmico. Neste estudo, a deficiência está sendo compreendida para além dos fatores biológicos que correspondem às limitações corporais. É necessário entender a deficiência a partir de seu modelo social como a falta de acessibilidade que dificulta a independência das pessoas com deficiência. A falta de acessibilidade está atrelada às atitudes capacitistas, que são ações preconceituosas direcionadas às pessoas com deficiência, ou seja, quando as pessoas sem deficiência não levam em consideração a capacidade das pessoas com deficiência de serem independentes ou capazes de realizar algo. A autossuficiência é entendida como padrão corporal pautado pelo modelo liberal, ou seja, entende como ser capaz aquelas pessoas que não necessitam de auxílio para desempenhar as atividades. Os direitos de acessibilidade mencionados na pesquisa encontram-se na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 e surge na pesquisa como forma de exemplificar que existe uma legislação que garante os direitos das pessoas com deficiência, mas que é aplicada na prática é comumente violada no meio social. A expressão da luta ela está sendo interpretada como a necessidade de embate com os diferentes agentes sociais para que as dificuldades de inclusão sejam superadas. Esses embates eles podem se configurar como a falta de acesso ao transporte público, aos prédios, às calçadas, os espaços e o atendimento nas dependências da universidade, mas também as barreiras atitudinais. Dessa forma, a luta ela também pode se caracterizar como esforço físico e psicológico de resistir às barreiras que são impostas diariamente, que somadas à falta de acessibilidade, vão contribuindo para que o processo de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência se torne difícil, obrigando-as muitas das vezes a reivindicar seus direitos de forma agressiva e impaciente. Esse comportamento reivindicatório é representado no texto como o termônico brigar, pois envolve desde as discussões sobre a minha dificuldade de mobilidade, a minha situação socioeconômica, a legislação brasileira para pessoas com deficiência, de negociações pessoais até processos judiciais. Portanto, eu abordo o termônico brigar como um mecanismo de questionamento às práticas universitárias, quando elas não são inclusivas, às práticas sociais, quando reforçam os estigmas, e como forma de me posicionar enquanto sujeito político para promover mudanças no meio acadêmico. Nessa apresentação, eu vou destacar uma das brigas que vivi para superar o capacitismo dentro do ambiente universitário. Em uma delas, sofri ataque por meio de comentários capacitistas vindo da professora regente. Ela me afirmou que em uma disciplina anterior ministrada por ela, só tinha me aprovado devido à minha condição física, ou seja, ela reduziu toda a minha capacidade intelectual e reforçou a ideia de que pessoas com deficiência não possuem capacidade de serem intelectuais de ciências sociais. Acredito que essa postura da professora tenha relação com o fato de que eu notificava a faculdade sobre as inúmeras ausências da docente sem aviso prévio e solicitava que as suas ausências fossem informadas com antecedência. Eu achava uma falta de respeito e empatia, pois mesmo sabendo das minhas dificuldades de mobilidade e de transporte e a necessidade de um acompanhante para frequentar as aulas, ela era a única professora que não adotava o cancelamento prévio das aulas e as suas ausências eram frequentes. Minhas notificações foram ouvidas e em uma reunião do colegiado do curso com a presença do representante discente do nosso centro acadêmico, a direção da faculdade solicitou que minha notificação e meu pedido fossem atendidos e estendidos a todas as turmas da faculdade. E após essa reunião, todos os professores começaram a ter mais empatia, notificando a turma sobre as possíveis ausências com antecedência por meio de grupo no WhatsApp, SIGA e o e-mail. Desta forma, todos os processos, as lutas, as vivências e experimentações de inserção no ambiente acadêmico foram importantes para a reflexão de todos os envolvidos, nas diversas e diferentes situações, contribuindo para a aquisição do senso de pertencimento, de direitos garantidos e legalizados e encorajados pelo desejo de mudanças atitudinais da sociedade, o que só ocorre quando não há desistência, mas resistência aos padrões instituídos. Sendo assim, concluo que é imprescindível da voz da pessoa com deficiência para que seja possível construir um ambiente inclusivo em que sua forma de ter autonomia e independência sejam validadas e não mais passando a enquadrá-las em um padrão corporal de normatividade, visto que podemos desempenhar as funções da vida social a partir do momento em que nos é dada a condição de igualdade, considerando as especificidades que demandam cada pessoa com deficiência.